Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, muito obrigada por mais essa oportunidade, muito obrigada, Senhor, por mais esse momento aqui da gravação, Senhor, desse vídeo, dessa oração, Senhor, da gravação, Senhor, de uma pequena reflexão para estar enviando para aquelas pessoas que têm me seguido, Senhor, que têm estado aqui, Senhor, conectado comigo semanalmente. Eu entrego para o Senhor todos que já estão inscritos e aqueles que ainda vão se inscrever. Eu quero, Senhor Deus, nesse momento, os abençoar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Prepara, Senhor, os nossos corações para ouvir a Tua palavra. Não é a minha palavra, é a Tua palavra. Nos abençoa, Senhor, para que o nosso coração possa ser terra fértil. Possa ser terra, Senhor, em que o Senhor possa lançar a semente. E essa semente venha, Senhor, crescer para dar um testemunho vivo, santo, a respeito do Senhor em nossas vidas. Abençoe os meus irmãos e as minhas irmãs, todas as pessoas, independente de suas idades, independente, Senhor, de onde elas estão e de que tempo, que época que elas vão ouvir esse vídeo. Eu peço que o Senhor as abençoe, as visite poderosamente, que as suas casas sejam, Senhor Deus, assim, um lugar de glória, um lugar de manifestação da Tua bondade. Essa é a oração que eu faço no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Seja muito bem-vinda, minha irmã, mais uma vez aqui nesse canal. Eu estou passando por aqui para deixar uma palavra de reflexão. Estou passando por aqui para deixar uma palavra de Deus para sua vida, sabe? Para te levantar, para te animar, para fazer a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, não é a minha palavra. Eu vou ler uma palavra, mas nós queremos depois aplicar, que ela possa servir para estar, sabe, te levantando, te animando, te trazendo mais fé, mais esperança, alegria e certeza de que o Senhor está te vendo. Não importa onde você esteja, o Senhor está te vendo. Eu peço nesse momento que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa estar aí com você, assim como está aqui comigo também. Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse canal. Vai logo aí, aquele que ainda não é inscrito, vai tocando aí nesse quadradinho pequeno que está escrito assim, inscrever-se. Vai tocando aí e vai se inscrevendo logo nesse canal, que eu tenho certeza que você não vai estar aqui perdendo tempo, não. E outra coisa, tem uma setinha, às vezes tem a palavra compartilhar, às vezes tem um pontinho que você possa clicar aí também e compartilhar o conteúdo desse vídeo, para que outras pessoas também possam ser ricamente abençoadas. Porque é isso que eu tenho pedido ao Senhor. Todas as vezes que eu vou colocar um vídeo aqui, é isso que eu tenho pedido a Deus, que as pessoas sejam abençoadas. O meu objetivo aqui é que vocês sejam abençoados, mais nada. Então, se você puder, você vai compartilhar e não se esquecer também de dar o joinha, porque esse joinha aí que vai fortalecer o canal, que vai fazer com que o canal seja relevante, que o YouTube também possa estar mandando, né, recomendando esse canal a outras pessoas também que estiverem procurando esse tipo de conteúdo. Bem, a palavra de hoje, nós vamos falar de um personagem muito conhecido no meio cristão. Quem tem um pouco mais de intimidade com a Bíblia, principalmente com os evangelhos, eu acredito que conhece esse personagem. E com certeza, pelo menos uma vez na vida, você deve ter ouvido falar desse personagem. Nós vamos ler apenas 2 versículos em evangelhos diferentes, né? O evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus e Lucas. Mateus, nós vamos falar sobre Pedro. Nós vamos falar sobre aquele episódio em que Pedro nega Jesus. Pedro nega Jesus. Então, bem, olha, eu já estou dizendo para você que o meu objetivo aqui não é crucificar o Pedro, não é levantar qualquer tipo de juízo de valor, se eu posso dizer assim, de crítica, sabe, analisar o personagem Pedro, falar a respeito. Não, não é isso. Nós vamos ler, isso vai servir de base para uma reflexão nossa. É somente isso. Lá em Mateus 26, versículo 73, pega sua Bíblia aí, se você puder. Mateus 26, versículo 73, diz assim: pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Essa situação aí. Bem, o que está acontecendo aqui? Ele já tinha sido preso aqui, Jesus já tinha sido preso, já tinha sido levado lá, né, para a casa do sacerdote, já estava ali, e ali estava começando já toda aquela situação da acusação contra Jesus, do julgamento, até, né, que culmina com a sua crucificação. Quando Jesus estava lá no jardim de Getsemane, que o Judas chegou, né, beijou e assim entregou, os guardas pegaram, levaram Jesus, os discípulos, saíram correndo. A palavra diz que Pedro foi acompanhando Jesus de longe, até chegar lá. Mas lá, Pedro ficou no pátio, onde estavam outras pessoas, e diz que ali tinha uma fogueira. Pedro, então, se aproximou e ficou ali se aquecendo naquela fogueira junto com outras pessoas. Eu chamei essas pessoas de pessoas ímpias, que estavam ali, né,
ali naquele pátio, não sei se para ver a situação, o que ia acontecer com Jesus, eu sei que elas estavam ali, e Pedro ficou perto delas. E aí veio uma moça, né, que diz que é uma criada, e falou, você é um discípulo deles. Você parece que estava com ele. E aí Pedro nega, e aí a gente vê que Pedro nega por 3 vezes. E aí o galo canta e Pedro se lembra de que o que Jesus tinha dito. Porque antes dessa passagem aqui, Jesus já tinha dito para Pedro. Quando Jesus falou que tudo aquilo ia acontecer com ele, os discípulos, não, Senhor, nós não vamos te abandonar, não. Pedro foi um dos que, não, eu jamais vou te abandonar, jamais vou te negar. Não, se tiver que morrer, Senhor, eu vou. Jesus falou, Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E foi exatamente o que aconteceu, né? Aí eu fico imaginando, nós, quantas vezes, né? A gente diz, não vou fazer mais isso não, esse pecado aí eu não vou cometer mais, esse erro aí eu não vou mais praticar, isso que eu vou ser uma pessoa diferente, eu agora vou ser uma mãe diferente, na maneira de cuidar dos meus filhos, vou ser uma pessoa diferente na minha casa, sabe, e como funcionária, como trabalhadora, né, que trabalha fora, que trabalha em casa, não importa, eu vou ser diferente, aí a gente faz um monte de promessas, e de vez em quando, o que acontece também? A gente também acaba errando, a gente acaba também não cumprindo com aquilo que a gente tinha dito. Ou seja, nós estamos chegando no final de mais um ano, nós estamos em dezembro, hoje é dia 16 de dezembro, né, de 2025, e de repente você está aí e você, né, de repente está fazendo um balanço aí da sua vida, falou, poxa, esse ano eu falei que ia ser diferente, eu falei que ia ser um cristão diferente, eu falei que eu seria um cristão que daria mais testemunho, que eu seria um cristão que iria mais aos cultos, que estaria participando mais, eu disse que não faria mais isso, que eu ia mudar como esposo, eu ia ser um esposo melhor, eu ia ser uma esposa melhor, não importa. De repente você está por aí, você pode nesse momento estar fazendo essa reflexão junto comigo. E aí você vê que nem tudo você cumpriu, nem tudo você conseguiu cumprir. É hora de você analisar novamente, nós estamos prestes a entrar no novo ano, e você fazer novamente uma aliança com o Senhor. Né? Porque, meus irmãos, nós sempre, essas questões de não conseguir alguma coisa ou outra, isso pode sempre acontecer. A não ser não, mesmo para a gente conseguir sermos melhores a cada dia mais, é andar com muita intimidade com o Espírito Santo. É ter muita intimidade com o Espírito Santo, para que nós possamos ser cristãos melhores, pessoas melhores, de uma forma geral. Mas, continuando aqui, o que acontece? Pedro nega uma vez, nega outra vez, e nega, quase não sai a palavra nega, né? E nega a 3ª vez. Lá em Lucas 20, nós lemos Mateus 26, 73. Lá em Lucas, no verso 61, de Lucas 22, diz que logo após ele ter negado pela 3ª vez, ele olha e vê Jesus. O que acontece? Jesus olha para Pedro, né? Deixa eu ler exatamente como está aqui. Lucas 22, capítulo 61, Lucas capítulo 22, versículo 61, diz assim, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. O 62 diz assim, saindo dali, que é Pedro, chorou amargamente. Quando ele olhou e viu que Jesus, né, estava olhando para ele, ele lembrou exatamente o que Jesus disse, que olha Pedro, isso vai acontecer. Né? Então, assim, você será tentado numa situação e você vai negar. Então, Pedro olhou e se lembrou disso que Jesus falou. E aí ele ficou muito triste e ele chorou amargamente. E esse choro, nós vamos ver que foi um choro de arrependimento, de verdade. Porque ele não foi como Judas, né? O Judas, ele foi um remorso e ele não voltou, não se arrependeu, não voltou. Pedro não, ele chorou amargamente, arrependido, e depois eles se reconciliam. Né? Quem lê mais para frente sabe que Jesus depois se encontra com Pedro e eles se reconciliam, não é? E Pedro aí é usado tremendamente depois para divulgar o evangelho, para continuar na obra que o Senhor deixou com os discípulos naquela época. Então, eu gostaria de deixar para você também essa reflexão. Jesus olha para você. Jesus olha para mim e Jesus olha para você. E Ele está disposto a te animar e dizer assim, meu servo, eu acredito em você, continue, vamos lá, tente novamente, tente ser uma melhor mãe, um melhor pai, uma melhor esposa, um melhor marido, na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, seja onde for, que você estiver inserido, para que você dê testemunho, eu vou te dar mais uma chance. Não está tudo perdido, não. Se anima, se levanta. Eu sou com você, eu vou te ajudar. Então não importa, meu irmão, minha irmã, onde você esteja, em que situação você esteja, Jesus está olhando para você. Eu falei semana passada da presença. É essa presença que está conosco, essa presença que nos ajuda a sermos melhor, porque nós falhamos, porque nós pecamos, nós caímos. Isso realmente acontece, mas o certo a fazer é sentir que Ele está olhando para nós e que Ele nos chama para, mais uma vez, tentarmos.
E aí a gente vai tentando, a gente vai melhorando, ele vai nos ajudando, e daqui a pouco nós vamos olhar para nós e vermos que somos muito melhores, estamos muito melhores pelo poder dele, pela ajuda do Espírito Santo, a testemunharmos de Jesus aqui nessa terra, onde quer que nós estejamos inseridos. Então, muitas das vezes também nós podemos negar Jesus como? Com a nossa postura, com o nosso comportamento, com a nossa fala, com a nossa vida, sabe? Então, muitas das vezes, as pessoas olham como eles olharam para ele e disseram assim, olha, você é sim um deles, porque a sua fala, o seu jeito de ser denuncia. Não é? Então, assim, você está em determinado lugar, em determinado ambiente, você as pessoas já olham e notam que você é uma pessoa diferente. Então, que você possa não ser tão somente essa pessoa diferente, mas com a sua própria vida, você testemunhar e não negar esse nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mundo está precisando disso. As pessoas estão precisando disso, de olhar para nós e vermos que somos pessoas que andamos com Jesus. Olha, essa daí eu acho que realmente anda com Jesus. Olha, esse daí realmente anda com Jesus. O jeito dele ser, o jeito dele falar é diferente. Que bênção, né, meus irmãos, quando a gente ouve isso das pessoas que ainda não seguem o Senhor Jesus. Que bênção. Eu quero, assim, profetizar que isso aconteça na sua vida. Que você seja essa testemunha na sua família. Está vindo o final do ano aí. Olha aí o tempo, né, das famílias se reunirem, os amigos se reunirem. Então, olha aí uma chance, uma oportunidade para você não negar, mas para você ser diferente. E as pessoas notarem. Ele realmente é um cristão. Ele realmente é alguém que anda com o Senhor. Porque a vida dele é mudada. A vida dela é diferente. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigada por essa palavra. Senhor, obrigado porque essa palavra falou primeiro o meu coração. E agora, Senhor, eu estou aqui levando essa reflexão para os meus queridos irmãos e irmãs. Que essa palavra possa chegar no momento oportuno, em que eles, Senhor Deus, nesse momento possa sentir, se algum deles pecou, caiu, errou, Senhor, fez qualquer coisa, que eles possam sentir agora o seu perdão. O Senhor perdoando eles e dizendo, vamos, tente novamente. Eu sou com você, você vai conseguir, eu vou te ajudar. Em nome de Jesus, que eu possa fazer isso com os meus irmãos. E eu peço que o Senhor venha nesse momento também, a tua presença, Senhor, venha curá-los, restaurá-los, restabelecer, Senhor Deus, eles naquilo que eles estão precisando, Senhor, dando alegria, paz, curando também, Senhor, tirando toda a dor, curando a alma, curando o corpo, Pai, a mente, Senhor, nós entregamos tudo para Ti, pedimos, nos ajuda, porque nós queremos testemunhar da nossa vida completa, total completa, Senhor, para este mundo que tanto precisa. No nome de Jesus, que o Senhor possa continuar conosco e que o Senhor possa abençoar grandemente a vida de cada um dos meus irmãos. Essa é a minha oração, o meu clamor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada por você ter ficado até esse momento. Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade. Não se esqueça, mais uma vez, de deixar o joinha, de compartilhar, de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Fica com Deus e até uma outra oportunidade.